Woody Bogan, ele é um pastor batista e ele escreve, a tese dele de mestrado, de doutorado, é Family Driven Faith, é uma família guiada pela fé. E como fruto dessa temática dele, esse foi um dos livros que ele escreveu. O título, ele pode... tem alguém aqui? Só para saber antes de eu pedir. Tem não. Quero. Obrigado, gente. O tema do livro, o título do livro, o que ele deve ser se ele quiser casar com minha filha, ele pode enganar o público-alvo desse livro. É certo que pais que têm filhas vão aproveitar bastante esse livro. Eu tenho duas e quero casá-las bem. Eu aproveitei bem. Você leu, não foi? Isso, é importante. Então, esse é um livro que deve ser lido de cabeceira para muita gente. Entretanto, a gente vai perceber que é muito mais do que isso. A gente vai ver quem são outras pessoas que devem e podem ser. Tanto é que eu pedi para os adolescentes, eu não estou vendo eles. Estão lá atrás. Eu pedi para o pessoal ficar aqui exatamente para poderem participar e aprender, sendo homens, não é? Como devem ser e o que devem investir na sua própria vida, e sendo mulheres, e eu quero muito que as meninas prestem atenção, muito, porque elas vão aprender o que devem olhar no homem, não é? Para que elas possam se casar e se casar bem. Mas eu queria ler um texto que eu já li aqui, versículo Romanos 11, 33 a 36, com a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu começar com a oração. Deus amado, eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde e guarde o nosso coração. Esse assunto é desafiador demais, porque ele mexe na nossa zona de conforto, ele mexe muitas vezes nas nossas convicções, mas nós te pedimos que o Senhor nos aponte o caminho do Evangelho, o caminho de Cristo. A gente quer acertar, a gente não colocou filhos nesse mundo, Senhor Deus, para que eles se percam. A gente não colocou filhos nesse mundo para que eles trilhem caminhos errados e que vão para longe do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor resgate as nossas famílias, resgate as nossas ações, nos dê intrepidez e ousadia para fazermos aquilo que deve ser feito, com amor, com acerto e com a compreensão de que é o Senhor do Evangelho que guia os nossos passos. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu vou dar apenas a introdução e possivelmente a metade do primeiro capítulo, tá? Eu não vou avançar muito, a gente já está avançado em horário, mas eu quero pelo menos trazer para vocês o que é que a gente vai ver, dar um overview, tá certo, do que a gente vai ver durante os próximos meses aqui. Então, a primeira coisa é isso. Aqui são os capítulos e que a gente vai um a um aqui. A primeira coisa é estabelecer que o que a gente faz aqui agora não tem como fim e como base resultados imediatos. A gente vive, e a gente vai perceber isso no próximo domingo, a gente vive num mundo imediatista. A gente vive num mundo imediatista, não é? Eu tenho certeza que quando eu estava falando e disse alguma coisa que porventura, uma informação que você não sabia, não é? Dióscuro significa Deus e gêmeos. Alguns podem ter ido lá para o Google, não é? Porque você quer imediatamente saber se aquilo está certo ou está errado. O Google às vezes erra, mas ele traz respostas imediatas. Hoje em dia não é incomum a gente comprar comida
não é? A gente comprar comida que bota no micro-ondas, está pronta em 1 minuto, né? 1 minuto. E se você for como eu, né? Aquele minuto é gigantesco, né? Rapaz, não acaba não esse minuto. Que demora da bexiga 1 minuto no micro-ondas. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser imediatista. E criar uma família buscando resultados imediatistas é loucura, tolice, é você ter a certeza absoluta de que vai haver frustração. É ter a certeza absoluta de que vai haver frustração. Porque a gente não pode ser imediatista no pastoreio, nem de uma igreja, né? Acredita em mim, e nem de uma família. A gente precisa ter paciência. Portanto, é uma visão de várias gerações. O que a gente está fazendo hoje, os nossos filhos, vai afetar os nossos bisnetos, vai afetar o futuro do mundo, vai afetar o futuro da história. Não é? Por quê? Porque nós somos filhos de um Deus que domina a história. Nós somos filhos de um Deus que domina o mundo. Portanto, nós precisamos aprender essa visão de várias gerações e pensar no futuro. Depois, a gente vai tratar do casamento como um ministério. Como um ministério. Uma das coisas que a gente vai ver aqui é muito simples. Se uma igreja for minimamente séria, não estou falando de igreja séria, Rochedo, Rainha, não. Se a igreja for minimamente séria e o pastor dessa igreja não for um homem de família, não respeitar a sua família, esse pastor não vai poder continuar sendo pastor dessa igreja. É simples assim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que quem não consegue cuidar e governar a sua própria casa, não pode governar o rebanho de Deus. Portanto, o primeiro ministério de todos os homens aqui é o ministério da sua própria casa, da sua própria família. E independentemente de você ser pastor ou ter algum cargo na igreja, você tem um ministério se você for casado. Porque Deus lhe concedeu uma igreja. Deus lhe concedeu uma esposa e muito possivelmente filhos que são a sua responsabilidade diante do Senhor e diante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, a gente vai tratar sobre o ministério do casamento. A gente vai ver o papel do pai na criação dos filhos. Mais uma vez, é importante demais que as mães estejam presentes. É importante demais que as mães estejam presentes. Porque não são hoje apenas os pais que não estão compreendendo o seu papel na criação dos filhos. Não são apenas os homens que estão deixando e relegando tudo às suas esposas, às mães, mas muitas vezes as próprias mães não entendem a autoridade do pai em relação à criação de seus filhos. Então, o pai tem um papel fundamental. É verdade que o capítulo aqui vai tender especificamente na criação das filhas, mas a gente vai aplicar na criação dos filhos de uma forma geral. A partir daqui, do 4º, 5º, 6º e 7º ponto, o 8º ponto, pronto, esses 5 pontos aí, até o 8º, vai ser focado precisamente em como o homem deve ser e como a mulher deve entender o homem. Como o homem deve ser e como a mulher deve entender o homem. E acredita em mim, é um ponta-cabeça na sociedade que a gente vive hoje. É 180 graus. É 180 graus. A gente vai entender que o homem precisa ser um seguidor de Cristo, preparado para liderar como Cristo. Não é simplesmente liderar, tem muita gente que lidera, mas ele tem que ser preparado para liderar como Cristo. Ele tem que se dedicar aos filhos e ele precisa cumprir isso que a gente já viu. Isso aqui vai ser uma revisãozinha do que a gente viu domingo passado. Ele precisa ser protetor, provedor, profeta e sacerdote. Então isso aqui vai ser mais rápido do que a gente já viu esse ponto. Depois a gente vai ter 2 capítulos, ou 2 aulas,
um pouco mais assertivas, todas vão ser muito práticas, podem acreditar nisso, mas essas duas vão ser extremamente práticas, tá certo? Vão ser extremamente práticas. O título do nono é bem engraçado, né? Não envie uma mulher para fazer o trabalho de homem. Eu acho que quem vai ter que dar essa aula é a Patrícia, né? Porque ela faz todo o trabalho de homem lá em casa, mas a gente vai perceber que não é sobre isso que o texto está falando, né? A gente está falando de questões espirituais, né? Ela vai continuar trocando pneu do carro quando precisar. Brincadeira, gente, eu tenho vergonha disso. E décimo, aí vai ser específico para pais e filhos, tá certo? Para pais e filhos. O material escasso é homem hoje em dia. É escasso. É um negócio difícil. Homem, eu estou dizendo homem de verdade. Não é? Banana tem um bocado por aí. Agora, homem de verdade é difícil. Então, é difícil de encontrar para as nossas filhas esse homem. Se é difícil encontrar para as nossas filhas esse homem, a gente pode investir e deve investir em alguém para preparar esse alguém para as nossas filhas. É um conceito radical, lindo, extraordinário. Mas vocês vão ter que esperar uns 2 meses para a gente chegar lá. Pronto. Próximo ponto. Para quem interessa esse estudo? Evidentemente para o pai das moças, pai dos rapazes. Das moças é muito óbvio pelo título. E dos rapazes é o seguinte, gente, a gente pode facilitar para os pais das moças. Eu tenho 2 filhos. Eu quero que esses 2 filhos eles estejam prontos. O meu objetivo é que o pai de uma moça piedosa um dia possa chegar para mim para ter uma conversa séria. Dizer, vamos conversar sério sobre isso. Será que já está na hora? Será que está em tempo? Para quê? Para que a gente possa encomendar, para que a gente possa ajudar os nossos filhos na decisão mais importante que eles têm para fazer nas suas vidas. Eu sei que já tem gente começando a me achar doido aí. Mas, gente, a gente está perdendo a nossa geração. A gente está perdendo a batalha, por quê? Porque a gente está se moldando a esse mundo. É por isso que Romanos 11, 33 a 36 precede a aplicação do apóstolo Paulo, no capítulo 12, que diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não façam as coisas do jeito que o mundo faz. É tolice, é loucura. Dá trabalho fazer diferente? Dá trabalho. Agora, bom trabalho muito provavelmente vai trazer bom resultado. Então, pai das moças, procurar os rapazes. Pai dos rapazes, prepare esses homens para que eles sejam isso. Rapazes e moças, eu queria que vocês prestassem muita atenção, tomassem notas, fizessem, parassem de conversar e pudessem prestar atenção naquilo que vai ser ensinado aqui. Principalmente aqueles que estão buscando casamento. Principalmente aqueles que querem casar. Para poder aprender a fazer isso da forma correta. E aí, em todos os capítulos, a gente vai aplicar para as mulheres, para entender a glória do seu papel, e para os homens aprender a liderar suas famílias de forma bíblica. Não tem nada fácil aqui. A gente está entrando num campo minado, num terreno baldio, né, com areia movediça, difícil. Não tem. Lê o Peregrino que você vai entender o tipo de terreno que a gente vai passar aqui. Mas é uma estrada difícil que leva para agora. É um caminho estreito. É uma porta apertada que conduz para a glória. O jeito fácil é o jeito que todo mundo faz. Mas não espere de Deus resultados diferentes daquilo que o mundo está colhendo. Não espere. Ele pode graciosamente fazer, usar da sua graça, da sua misericórdia para fazer diferente. Ele fez comigo com Patrícia. A gente fez tudo errado. Ou quase tudo errado. Né? E Deus, graciosamente, ele transformou. Mas não, a gente não pode tentar Deus. Nós não fomos ensinados. Certamente, se nós tivéssemos sido ensinados, nós faríamos as coisas diferentes. E sofreríamos menos as consequências dos nossos erros no passado.
sofreríamos menos o erro das nossas consequências. Agora a gente tem que ajustar algumas coisas, como casais, a gente tem que ajustar algumas coisas, normal, é possível, é glorioso, mas a gente não precisa fazer com que os nossos filhos passem pelos mesmos problemas que a gente pode fazer diferente em relação a isso. Onde é que a gente quer chegar? Depois do diagnóstico, que a gente vai em cada capítulo trazer um diagnóstico para a gente vai expor os nossos pecados nas áreas de família, desejando aplicar em 4 estágios. Primeiro, lamentação. Gente, a gente não vai chegar num arrependimento verdadeiro se a gente não compreender e nominar o nosso pecado. Lamentações bíblicas são muitas, e elas nos ensinam, nos trilham o melhor. O que é lamentação? É começar com reconhecimento. Pastor, de fato, eu não tenho feito o que eu devo fazer. Quando eu digo pastor, eu estou falando o pastor, o Senhor Jesus. Não tenho feito. Lamentação, né? Reconhecimento, arrependimento, palavra rica demais. Mudança de mente. Mudança de mente. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é o quê? Remorso é você pega algum erro, ou ter a consequência por conta de algum pecado, e você sofrer por conta daquela consequência do erro que você fez. Certo? Todo mundo tem isso. Esaú teve isso. E chorou. Mas embora com lágrimas ele tivesse procurado, ele não alcançou a ocasião de arrependimento. Porque arrependimento não é exterior. Remorso pode até vir de dentro. Cara, fui pego, me lasquei. Choro, ranger de dentes, né? Eu nunca mais vou fazer isso na vida e tal. Isso pode existir e ser remorso. Agora, arrependimento começa quando a gente inicia por aceitar qualquer tipo de consequência por conta do erro que a gente fez. Isso é coisa de macho. Isso é coisa de gente séria. Aceitar as consequências dos nossos erros é algo que muitas vezes os pais não estão ensinando nem os seus filhos hoje em dia. Os pais são ensinados pelas supernanes da vida, né, que devem mimar os seus filhos, que devem fazer as vontades dos seus filhos. Eles jamais vão aprender a se arrepender. Eles jamais vão aprender a, de fato e de verdade, ter o coração transformado. Não porque vai ter alguma consequência pelo seu erro, mas porque eles ofenderam ao Deus Todo-Poderoso, ao Santo de Israel. Que diferença, né? Quando a gente disciplina o nosso filho porque ele errou contra a ordem do seu pai, quebrou o vaso, envergonhou o papai e mamãe diante dos amigos, ou o que quer que seja, e quando a gente os corrige porque eles ofenderam a santidade do nosso Deus. É diferente. É diferente. A primeira está centrada na gente. Muitos de nós, quando disciplinamos os nossos filhos? Quando? Nós fazemos isso com base na segunda, ou na primeira. Com base no nosso orgulho, na nossa vergonha. Quando nós devemos aprender a amorosamente ensinar sobre a santidade do Deus de Israel. Porque aí é que vai começar o renascimento. É aí que vai começar a esperança. O avivamento verdadeiro, ele não vai vir por outra fonte, senão por um arrependimento verdadeiro, para que então a mudança possa acontecer. Via de regra, a gente se preocupa com a mudança, com a transformação, com o comportamento. Via de regra, se os nossos filhos forem bem comportados, a gente está tranquilo e satisfeito. Se eles não nos envergonharem, está bom para a gente. Mas a gente vai perceber que assim é agir como Ezequias. A gente vê daqui a pouco isso. Mas, de verdade, de fato, a gente precisa pastorear o coração deles.
atingir o coração e não apenas as atitudes. Né? A parábola que eu mais me lembro quando eu falo entre atitude e coração é a parábola do filho pródigo, que eu já fui instruído essa semana que não é o melhor nome para a parábola, né? É o pai amoroso, a parábola do pai amoroso. Mas aquela parábola, ela mostra um filho que envergonhou a família radicalmente, comportamento zero, e um outro filho que sempre se comportou religiosamente muito bem, nunca trouxe vergonha para a família. Qual filho que você prefere? Qual filho que você prefere? Uma junção dos dois, né? Uma junção dos dois. Um filho obediente e que tem o coração de fato no Senhor. Agora lascou tudo. Eu preciso de botar o dedo aí. Ai. Rapaz, eu não sei como eu consegui subir aqui não, eu estou quebrado. Estou só o restinho agora. Alguém tem remédio de dor aí? Então vamos para o próximo. Vamos para o próximo. A gente já passou por isso. Vamos para o próximo. Eu vou terminar hoje com essa. Como eu disse, isso é só um overview. A gente vai mergulhar no primeiro capítulo na semana que vem. Mas o livro, ele traz essa frase aqui: que tipo de homem é você? Alguns homens olharão a descrição bíblica do líder da família e dirão que o padrão é alto demais. Alguns homens vão olhar tudo aqui e vão dizer: não, eu não consigo chegar lá não. É alto demais para mim. Esses homens continuarão satisfeitos em se comportar apenas de modo um pouco melhor do que a nossa cultura decadente. Tem muita gente crente hoje em dia dizendo assim: pastor, eu não sou tão ruim assim. Eu não trago minha mulher, eu não vejo pornografia, eu não espanco meus filhos, eu respeito, eu pago minhas contas, né? Veja, eu provejo, eu faço. Muitos vão se contentar com isso. A cultura decadente acha esses homens muito bons. Outros, contudo, verão as alturas às quais foram chamados e o fruto que a subida reverá em sua vida e nas vidas de quem eles foram chamados para liderar, e aceitarão o desafio com alegria. É esse tipo de homem que eu quero que você seja. É esse tipo de homem que eu quero que os jovens e adolescentes dessa igreja queiram ser. É esse tipo de homem que eu desejo que a gente possa produzir, para que de fato, de verdade, a gente tenha um exército que faça diferença na nossa sociedade e na vida da nossa igreja. Eu tinha preparado hoje para avançar um pouquinho mais, mas já são 12h15 e eu não quero que ninguém... eu acho que aqui é um bom momento para a gente parar, um momento de reflexão, um momento em que a gente sai daqui pensando, né, que tipo de homem a gente quer ser, que tipo de pessoas a gente vai querer ser.